Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala de Chi. E hoje, meus caros amigos, eu estou aqui a gravar-vos este vídeo porque quero falar de um tópico que eu acho bastante pertinente, que é o tópico das organizações de esportes em Portugal. Portanto, este tópico tinha que ser falado e eu, tendo em conta alguns acontecimentos recentes, pensei que esta seria a melhor altura para abordar este assunto, até porque estamos muito próximos da XL Party, onde vão estar presentes a grande maioria dessas organizações. E tenho que abordar este tema em geral porque sinceramente eu acho que isto precisa de ser falado. Eu não sei se a grande maioria de vocês sabe, mas as organizações de esportes em Portugal funcionam um bocadinho como ao futebol, okay? Como aos clubes de futebol. Basicamente são equipas, representam jogadores e levam-nos a torneios de esportes e etc. Algumas delas têm também divisões de streamers e etc. É uma grande complexidade, mas supostamente são comunidades que cresceram até ao nível profissional e que neste momento têm jogadores profissionais a jogar dentro delas. Há alguns casos em Portugal, eu não vou tocar em nomes, como é óbvio, mas quero falar-vos um bocadinho do panorama geral. Portanto, as organizações de esportes em Portugal, eu não quero dizer que são todas, mas algumas são, têm muitas coisas dentro que as pessoas não fazem a mínima ideia. Ou seja, há muitos esquemas manhosos, há muita corrupção à volta disto. E parece estranho, porque os esportes são uma coisa relativamente recente, mas neste momento já há muito joguinho dentro dessas mesmas organizações. Eu sei de muitos casos, mesmo muitos, e não vou estar aqui a falar deles em concreto, até porque isso pode prejudicar terceiros, mas vou falar um bocadinho sobre o panorama geral. Já soube de casos de pessoas que trabalharam para essas organizações e não foram pagas quase um ano e tal e não foram pagas nunca. E a desculpa era sempre que era um prazer e era sempre currículo representar aquela organização que é a organização maior de não sei o quê, estão a ver? Basicamente é sempre o mesmo argumento. Sei de pessoas que a quem lhes foi dada uma conversa e foi prometido X coisas, X regalias para representarem aquela organização e que depois de um ano e tal a representar viram zero, e isto foi mais ou menos o meu caso também, já aqui há alguns anos, mas mais do que isso, há esquemas de sabotagem e é por isso que eu vos estou a gravar este vídeo, basicamente. Portanto, o que é que aconteceu? Eu vou-vos estar a falar de um caso em particular, do qual eu por acaso não investiguei nem falei ainda com ninguém, porque não quis ser influenciado por nada, mas de que soube que é de facto muito mau, ok? Basicamente, eu não sei se vocês conhecem uma nova organização de esportes que é a Tropa Suicida, que tem aparecido nos últimos tempos e que tem tentado fazer nome na cena das organizações de esportes em Portugal. É uma organização de pessoas que eu conheço, de pessoas com quem eu me dou bem, e como é óbvio tenho um carinho especial pela mesma. O que sucedeu foi que basicamente essa mesma organização foi alvo de uma queixa para tentar sabotar basicamente o trabalho da mesma, devido ao facto de terem suicida no nome. Portanto, pensem no que é que as pessoas vão pegar para basicamente denegrirem o nome de organizações que estão a aparecer. Eu não me quero armar aqui em detetive de Chi, mas eu tenho quase a certeza que sei quais é que foram os motivos desta queixa e sei quais é que foram os objetivos da mesma, porque, como é óbvio, há muitas organizações de esportes a tentarem fazer nome e a tentarem recrutar streamers, a oferecerem, basicamente, regalias a streamers que outras organizações de topo em Portugal não conseguem oferecer, e essas mesmas organizações, por vezes, tentam sabotar o trabalho de organizações mais pequenas para terem, basicamente, o monopólio de mercado. E eu devo-vos dizer aqui, que não sei se vocês sabem, mas está na lei portuguesa, que o monopólio é uma coisa estritamente proibida. Ou seja, vocês não podem ter um monopólio de mercado, é ilegal, ok? E isso acontece cá em Portugal, basicamente, porque há algumas organizações que não deixam ninguém respirar. Têm contactos e parcerias com tudo o que é sítio, com lojas de informática, com plataformas de broadcasting, como por exemplo a Twitch ou o YouTube. Portanto, pensem no que é que as pessoas vão pegar para basicamente denegrirem o nome de organizações que estão a aparecer. Eu não me quero armar aqui em detetive de Chi, mas eu tenho quase a certeza que sei quais é que foram os motivos desta queixa e sei quais é que foram os objetivos da mesma, porque, como é óbvio, há muitas organizações de esportes a tentarem fazer nome e a tentarem recrutar streamers, a oferecerem, basicamente, regalias a streamers que outras organizações de topo em Portugal não conseguem oferecer, e essas mesmas organizações, por vezes, tentam sabotar o trabalho
de organizações mais pequenas para terem basicamente o monopólio de mercado. E eu devo-vos dizer aqui, que não sei se vocês sabem, mas está na lei portuguesa, que o monopólio é uma coisa estritamente proibida. Ou seja, vocês não podem ter um monopólio de mercado, é ilegal. Ok? E isso acontece cá em Portugal, basicamente, porque há algumas organizações que não deixam ninguém respirar. Têm contactos e parcerias com tudo o que é sítio, com lojas de informática, com plataformas de broadcasting, como por exemplo a Twitch ou o YouTube, e simplesmente não deixam e bloqueiam os contactos de organizações mais pequenas que tentam ter essas mesmas parcerias e que almejem algum dia conseguir chegar ao estatuto das outras e conseguirem elevar o nome dos esportes em Portugal. Portanto, não se enganem. Quando vocês ouvem pessoas a vir com balelas a dizer que mas nós lutamos muito pelos esportes em Portugal porque nós queremos que isto vá para a frente, maior parte das vezes, eu não digo que são todas, porque há pessoas que legitimamente querem isso em Portugal, embora sejam poucas, não se iludam, porque maior parte das vezes é bullshit, ok? A maior parte das vezes são pessoas que usam isso como desculpa para fazerem concorrência desonesta e desleal. E eu acho que isto é uma coisa de que as pessoas deviam ter mais awareness para. Porque de facto, se vocês soubessem das coisas que eu sei, vocês ficavam loucos, ok? Completamente loucos. Desde pessoas que fazem stalking a streamers e lhes dizem tu não podes falar com X e com Y sem eu saber. Desde pessoas que dizem tu não podes falar com X marca porque sem passar por mim, sem eu saber. É muito isto que se passa, ok? Há streamers que estão nestas organizações que são proibidos de fazer parcerias sem o contacto da marca com a organização. Há pessoas, como eu vos disse há bocado, que não são pagas e que trabalham que nem cães para enaltecer o nome de uma organização da qual se calhar gostam de pertencer há alguns anos e que é uma comunidade que adoram e não são pagas para tal. Há outras que esperavam fazer currículo com isso e não conseguem e são prometidas vários contactos, etc. E depois nunca os chegam a ter. N coisas, estão a ver? N coisas. E esta cena da Tropa Suicida para mim foi basicamente o cúmulo. Porque, de facto, é mesmo um nojinho. E o que eu quero alertar aqui para vocês, eu não quero dar call-out a nenhuma organização em específico, até porque nem me sinto no poder de fazer isso, mas vim alertar-vos para esta situação para vocês estarem com os olhos abertos, ok? Porque quando recebem propostas dessas organizações e etc., vocês devem sempre ler nas entrelinhas. Porque como vocês devem saber, o mundo não é feito de pessoas bem intencionadas. A maior parte das pessoas têm segundas intenções e neste mundo acreditem que já começam a aparecer muitas segundas intenções. Isto dito por um gajo que já anda nesta cena há alguns anitos e que tem noção das coisas e que se preocupa em perceber o que é que se passa no panorama geral. O que é que eu vos digo? Eu acho que os esportes em Portugal têm muito para onde crescer, mesmo muito. E acho que a maior parte da comunidade luta bastante para isso acontecer, mas é um bocado difícil isso acontecer quando existem casos destes e de pessoas que sabotam a própria causa para que supostamente estão a lutar. É um bocado péssimo, sinceramente, e a mim custa-me um bocado ouvir falar sobre estas situações e quero desde já dar o meu próprio ao pessoal da Tropa Suicida por se estar a aguentar nesta situação e por continuar com o seu projeto. É de louvar, sinceramente. Eu fui contactado, entretanto, por outra organização que é de amigos meus, de pessoas bastante chegadas a mim, que eu já conheço há bastantes anos e decidi já integrar o projeto deles. Não vos vou falar sobre isso mais especificamente porque será anunciado quando tiver que ser, mas neste momento vou começar a representar uma organização também. Não é nenhuma das que falei aqui neste vídeo, mas estou bastante entusiasmado com a situação e bastante contente por entrar nessa nova etapa. De facto, era o que eu acho que as pessoas precisavam. E nós streamers vivemos muito disso e precisamos cada vez mais de parcerias e etc. E acho que é um bocado difícil disso acontecer. Pelo menos no meu caso, há muitas pessoas que simplesmente tentam lixar-me a vida, basicamente, porque não gostam de mim por alguma situação e acreditem que há muita censura na cena portuguesa de esportes e como eu vos disse, não me cabe a mim estar a dar expose nessas situações porque não sei se sou a pessoa indicada para isso. As situações, a maior parte delas não são comigo. Tenho uma, duas ou três que são comigo, mas não são coisas que eu vá falar porque já se passaram há alguns anos. São situações que se passam com outras pessoas e é esperar que essas pessoas venham a público a falar sobre a situação.
e façam esse dito expose, porque eu acho que é mesmo necessário. É mesmo disso que se está a precisar. É que haja um escândalo tão grande que as pessoas acordem para a vida e se decidam juntar e decidam perceber que de facto é muito melhor se todos nós lutarmos pelo mesmo objetivo e não nos andarmos a empurrar uns aos outros pela falésia abaixo só para ver se chegamos primeiro à meta. É muito chato na minha opinião, mas pronto, malta. Basicamente é isto que eu tenho para vos dizer sobre as organizações de esportes. Há cada vez mais jogos propícios a terem uma scene de esportes em Portugal e cada vez mais jogadores a surgir e mais pessoas a quererem enverdar pelo rumo profissional, e isso é muito bom, na minha opinião. É só preciso que estas pessoas que tentam viver destas organizações e tentam ser o centro das organizações, se deixem de merdas, essencialmente, e que lutem pelo verdadeiro significado de subir o nome dos esportes em Portugal. Muito obrigado por verem este vídeo, malta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão em baixo na descrição. E por último, subscrevam ao canal, que é a melhor cena que me podem fazer. Muito obrigado por verem, pessoal. Portem-se bem. Grande abraço, dudes. See you next time.